Bem-vindos à terceira temporada do Estudar ou Não Estudar. Eu sou a Karina Antunes e em cada episódio eu vou conversar com estudantes do ensino superior sobre assuntos dos estudantes. E as minhas convidadas de hoje são a Esther Betancourt, que está no segundo ano da licenciatura em Música na Universidade de Aveiro, tem 19 anos e pertence à Igreja Assembleia de Deus de São Miguel. A Gabriela Palma está no segundo ano da licenciatura em Imagem Médica e Radioterapia na Escola Superior de Tecnologias de Lisboa. Tem 19 anos e pertence à Igreja Assembleia de Deus de Portimão. Olá, bem-vindas! Olá, Olá! Vocês as duas têm algo em comum. A vossa universidade fica bastante longe da vossa terra. Não dá para ir e vir todos os dias e nem sequer ao fim de semana. Como é que foi esta adaptação? então para mim vir do Algarve para Lisboa foi assim um bocadinho, foi diferente, não é? Porque mesmo os sítios, as pessoas, a quantidade de pessoas, foi tudo muito diferente. E também pessoalmente, como sou muito ligada à minha família, isso custou-me um bocadinho estar separada durante tanto tempo, longe deles. Mas eu acho que no meu caso não me custou tanto porque eu tinha a minha melhor amiga, que também é do Algarve, a viver comigo em Lisboa. Então ela era assim um pedacinho do Algarve para mim e um porto de segurança, vá, digamos assim, daquilo que eu já conhecia. Então acho que não foi tão difícil como se eu não tivesse a viver com ela. A minha adaptação, eu posso dizer que foi algo natural e muito tranquilo. Isto porque eu estava, ou melhor, estou na cidade onde queria estar, a estudar, ou melhor, na universidade onde queria estudar também, e mais do que tudo isso, era o plano que Deus tinha para mim, porque tudo indicava que eu ia estudar em Aveiro. Logo, assim como eu deixei nas mãos de Deus onde estudar, também permiti que Ele pudesse conduzir todas as coisas para a minha adaptação, porque na verdade é adaptação à escola, à cidade, viver longe e sozinha, também uma nova igreja, e não há dúvidas de que me senti muito acolhida em todos os sentidos. E entramos no novo ano e muitas pessoas dizem ano novo, vida nova. Mas para os estudantes é mais ano novo, exames novos. Não é? A época de exames está quase a chegar e com ela chega uma das piores alturas da vida universitária. O que é isto? Estudar, estudar, estudar. Às vezes dormir e depois voltar a estudar. Comer muito rápido e voltar a estudar, 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 estudar e ter que aplicar toda a matéria de um semestre inteiro num exame ou numa frequência. E é uma época mesmo de muita pressão e ansiedade. Ainda se lembram como é que foi a vossa primeira época de exames do primeiro ano? Bem, o que acaba por prejudicar um pouco o tempo de estudo é exatamente a carga de trabalhos com que nos deparamos e pelo menos eu fico. Por onde é que eu começo? Fico sem saber porque é tanto trabalho, tenho que fazer cálculos tendo em conta as datas das entregas, o tempo necessário para a dedicação de cada trabalho, e muitas mais coisas. Mas quando estou um pouco mais, digamos que apertada de trabalho, tento levar um dia de cada vez e organizar-me dia após dia, e para isso também permanecer na presença de Deus, que é quem me dá a sabedoria para poder alcançar tudo isso também. A primeira época de exames do primeiro ano ainda me lembro muito bem. Estava muito nervosa, estava sempre a pensar o que é que ia sair e se sair alguma coisa que os professores vão pôr que eu não estudei. Então estava assim mesmo muito preocupada. Foi difícil também, às vezes por causa da pressão, porque tal como a Esther disse, é muita matéria, temos de nos saber organizarmos, não só para uma disciplina, mas para várias, e às vezes ficamos muito sobrecarregados. E no meu caso, eu lembro-me com todas as forças não querer ir a recurso, porque eu queria ir para o Algarve e aproveitar as férias todas. Pronto, temos de estudar, é verdade, temos de fazer a nossa parte, tal como a Esther disse. No meu caso, eu tento sempre confiar também em Deus, naquilo eu faço a minha parte e depois aquilo que eu não consigo controlar, Ele toma as rédeas e é Ele que vai na minha frente. E acabou por correr tudo bem a primeira época de exames do primeiro ano. E como vocês estão tão longe de casa, é muito difícil ir a casa, não é?
Como não há aulas na época de exames, é um ótimo pretexto para ir passar mais uns dias com a família, com os amigos e até parece que vocês estão de férias. Mas na realidade há mesmo muita coisa para estudar. Esther, como é que tu fazes esta gestão entre os amigos, a família e tudo o que tens para estudar? Bem, para começar, eu quando recebo o calendário escolar já começo a fazer as minhas contas de quando é que posso estar nos Açores. Ou seja, fazer alguma estimativa. Obviamente que é uma realidade de que eu já estava à espera, e já estava preparada para isso também, de certa forma. Mas é claro que eu reservo sempre as férias de Natal, as interrupções de semestre, a Páscoa e naturalmente o verão, que é o período mais longo em que posso cá estar. Apesar disso, lá está, na época de Natal, por exemplo, tenho quase que agendar o tempo para estar com a família e o tempo para estudar. Tem que sempre haver um equilíbrio, porque dias depois já tenho aulas e trabalhos para entregar e apresentações para fazer e tudo mais. E no período de interrupção do semestre também é um tempo um pouco mais livre, acaba por ser um pouco mais livre, mas tenho que permanecer com um estudo regular, porque, principalmente do instrumento, porque assim o exige, ou seja, a estudar música, mais propriamente violoncelo, convém que eu tenha uma prática diária, para não perder algumas competências e também para evoluir cada vez mais. Gabriela, durante os vários exames que já fizeste, de que forma é que tens visto que Deus te tem ajudado? Deus tem sido mesmo muito bom para mim, não só no processo em que é o exame em si, mas todo o processo que é desde o estudo, o planear, até o momento da avaliação. Tal como eu disse, eu fico sempre muito nervosa, fico mesmo muito sobrecarregada e fico mesmo muito preocupada. Muitas vezes em que isso acontece, em que eu penso, devia ter estudado mais, ou não tive tempo suficiente para estudar, eu tento sempre colocar tudo nas mãos de Deus e depois acaba sempre por correr melhor do que eu esperava. E até uma experiência que tive recentemente em que pensava que ia correr mal, e correu muito melhor do que eu esperava, e só pensei mesmo, foi mesmo pela graça de Deus, porque eu sozinha não conseguiria. Então isso tem sido algo muito presente para mim na universidade, é ver Deus a ajudar-me no processo de estudar e nas frequências. Então tem sido mesmo muito bom, uma experiência mesmo muito boa. E em 1 de Pedro 5,7 diz para lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. É isto mesmo, não é, meninas? É. Esther, como é que tu aplicas isto na tua vida universitária? É interessante esta pergunta ser dirigida a mim, para já, porque no que toca à saúde é exatamente assim que eu vivo. Tenho essa frase presente constantemente em mim, que é lançar sobre Deus a minha ansiedade. Nós dependemos de Deus para todas as coisas, apesar de às vezes nós não reconhecermos isso e querermos, ou seja, ser individualistas, digamos. Mas a ansiedade para mim é notoriamente algo que eu não consigo controlar, a não ser com o pedir a Deus que ponha a sua mão sobre este assunto, porque é mesmo uma questão de saúde que já tem algum tempo. Também recentemente passei por alguns episódios que não foram fáceis de ultrapassar, mas sim, ultrapassei, com a graça de Deus, e lá está, isso não só se aplica na minha vida de estudante, como também para todo o resto. Que conselhos é que vocês têm para os nossos ouvintes que vão agora passar pela época de exames? Então, assim, conselhos mais práticos, acho que seria deem sempre o vosso melhor quando puderem no estudo, beber muita água, e descansar também nos momentos certos. Às vezes nós tiramos o tempo de descanso porque pensamos que se descansarmos vai ser tempo perdido de estudo, mas isso não é verdade. Eu acho que temos também de saber descansar a nossa mente e também o nosso corpo, e então o descanso também é muito importante, não só estudar. E também sempre confiar em Deus. Eu acho que aquilo que nós não podemos controlar ainda está seguro nas mãos de Deus, porque Ele ainda está no controle. Então fazemos o nosso melhor e Ele faz o resto. E acrescentando um bocadinho ao que a Gabriela disse, que concordei com tudo,
confiem no vosso trabalho, apliquem-se, arranjem formas de estudar diferentes também. Isso pode ser uma forma de renderem o estudo, porque quantas vezes é que nós passamos horas com livros ou com o computador, ou até mesmo com o instrumento, no meu caso, e nada fizemos? Se calhar colocar a nossa criatividade um bocadinho em jogo, se calhar é uma forma de termos mais entusiasmo para estudar e quem sabe estar mais tranquilos em relação à realização dos exames também. Também só mais uma coisa que eu gostava de acrescentar, é algo que eu tenho experimentado ultimamente, e seria organizar o nosso estudo uns dias antes. Tem-me ajudado mesmo muito. Então eu chego sempre ao sítio onde o dia anterior e tento sempre organizar o estudo. Isso tem-me ajudado muito e também pode ajudar algumas pessoas que às vezes podem ter dificuldades de organização. E agora vem a pergunta do nosso programa: estudar ou não estudar? Vocês estão arrependidas de estar na universidade? Bem, isto foi um desejo que eu sempre tive, estudar, porque eu gosto muito de estudar. Há quem não goste, não é? Mas eu gosto muito de estudar, gosto muito de adquirir conhecimento e saber coisas novas também. Por isso, para mim, estudar não é só adquirir conhecimento, mas sim muitas mais coisas. E nós acho que saímos sempre a ganhar a estudar. Por isso, para mim, sim, estudar. A minha resposta também é como a Esther, também não me arrependo de ter vindo para a universidade. É desafiante e tem sempre aqueles momentos altos e baixos, como tudo, mas acho que se nós soubermos aproveitar da melhor forma e também sempre confiarmos em Deus, acho que é uma boa experiência. Obrigada por estarem connosco. Obrigada também. Obrigada. Na próxima semana estarei aqui com novos convidados. E este foi o Estudar ou Não Estudar.